te puxando a sardinha para o nosso lado aqui, que a RH deveria estar em todos os conselhos, né? A parte de sim, pessoas. Não tem dúvida. Falar isso. Acho que não tem empresa que não precise de gente, né? Não tem empresa que não tenha uma cultura que precisa sofrer transformação nesse momento que estamos vivendo de grandes mudanças no mundo. Ou fortalecer a cultura. Ou fortalecer uma cultura que já existe, enfim. Então, assim, não tem empresa. Então, para mim, a RH deveria ser a parte quase que obrigatória em todos os conselhos, né? Oi, turma, sejam bem-vindos. Eu e o Gederson vamos conversar com a Adriana Chaves, que tem uma história bacana como executiva, empresária, mentora, coach, conselheira, investidora de startups também. Também. Pois é, vamos explorar um pouquinho disso tudo. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Eu quero começar falando de conselhos. Você fez o curso do IBGC e você ajudou o IBGC no interior de São Paulo também, e você tem posição de conselheira em algumas empresas. Por que fazer essa mudança de mundo corporativo, onde a gente é executivo, a gente toma decisão, a gente faz, acontece, e a gente vai para o mundo de conselhos, que é um panorama diferente, não é? Olha, Marcelo, acho que assim, a minha carreira inteira eu vim procurando sempre fazer algumas mudanças, né? Para não ficar na mesmice, para aprender coisas novas. Eu sou uma curiosa, eu adoro aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes. Então, fiz engenharia, fui para a área de recursos humanos depois, e aí eu saí de empresas, né, de executivo, fui para consultoria, e depois eu falei assim, bom, e qual é o meu próximo passo, né? O que eu vou fazer para continuar, que eu não pretendo parar tão cedo de trabalhar, porque para continuar e para ter um pouquinho de desaceleração, porque à frente da consultoria, né, a gente faz 1 milhão de coisas e eu estava muito cansada. Eu queria desacelerar um pouco, mas eu queria continuar a minha jornada e queria sair do lugar de simplesmente fazer alguma coisa para a minha consultoria ou para mim ou para a minha carreira e fazer também para outras empresas. Então, eu queria ajudar outras empresas através da consultoria, já fazia um pouco, mas eu queria estar num outro patamar de conversa, num outro lugar de influência, né? E aí eu comecei a procurar o que é esse outro lugar de influência, o que é esse outro lugar de apoio, de ajuda, de trazer meu conhecimento, minha vivência para as outras empresas. E foi aí que, conversando com várias pessoas, eu descobri que o conselho poderia ser um lugar para fazer isso, e os comitês também, né, que assessoram o conselho, poderiam ser esses lugares. Foi aí que eu resolvi fazer o curso do IBGC. Isso foi lá em 2019, ainda estava como executiva, dentro da consultoria. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu saber direito o que é esse negócio. E aí eu comecei a gostar do assunto, a achar que era um lugar bacana para estar. E entrei por aí a estudar, depois eu entrei no meu primeiro conselho, enfim, e desde 2020 eu atuo em conselhos. Então, que poderia não ser o caminho, né? Que poderia não ser. Então, às vezes a gente também pensa que uma determinada jornada vai ser uma coisa que não necessariamente é aquilo que a gente imaginava, né? Exato. Então eu acho que essa formação de conselheiro, eu acho que te dá muito, né? Do tipo, olha, ou não é a minha praia, né? Pode até fazer. Te ajuda na reflexão também na escolha. Eu acho que, né, a interação, enfim, o estudo, a formação, acho que... E a convivência com outros colegas, né? Porque daí você começa a perguntar, e como é que é, como é que não é, né? Porque até, então, quando você entra para um negócio novo, que você nunca seja frequentou, ele qual for, né? Você vai estudar e fala assim, bom, e aí? Quem que age nesse lugar aí? Como é que é, né? E aí começa a conversar, você começa a entrar no outro mundo, né? Outras pessoas, outras conversas, outra network, começa a construir e começa a ver, será que é aqui mesmo que eu quero estar, né? Adriana, e algum profissional te provocou a isso? Do tipo assim, por que você não se transforma em conselheira no teu próximo passo profissional? Olha, você recebeu esse tipo de comentário? Eu não me lembro, pode até ser que sim, né? Porque a gente implantou lá na Companhia de Talentos um conselho. Tá. E aí éramos todos inexperientes com essa história.
E aí eu falei assim, gente, alguém aqui precisa saber sobre esse negócio, né? Então eu vou estudar, né? Vou estudar. E já tinha essa vontade de fazer essa transição, de poder apoiar outras empresas e precisava ali para dentro olhar também. Então eu fui estudar. Mas eu não me lembro de ter tido um papo, por que você não faz? Eu não lembro disso. Pode até ser que sim, né? Mas eu acho que eu fui incentivada de outra forma. Sim. E como é que foi? O que você descobriu? O que é ser conselheiro? Olha, acho que tem muitas respostas, não tem uma só, né, de ser conselheiro, porque depende muito da empresa que você entra, né? Lá no IBGC a gente aprende muito que o executivo é executivo, o conselheiro é conselheiro. Em muitas empresas, se você não ajuda bastante o executivo a sair de um lugar que ele está e ir para outro patamar, você não consegue fazer seu papel de conselheira. Então, muitas vezes, eu acabo, né, eu brinco, né, se o IBGC entrar comigo nos conselhos mais iniciantes, né, mais iniciais e tal, e ver que eu quase que encosto no executivo, principalmente no executivo de recursos humanos e muitas vezes no CEO também, para se desenvolver ali o que precisa ser desenvolvido, até para o conselho poder demandar de outra forma, eles me demitiriam do IBGC, né? Porque eu acabo... Você acaba entrando um pouco na execução um pouco. Não na execução, mas no acompanhamento um pouco mais próximo, né? Certo. Então, acho que depende muito do estágio da empresa, do estágio da governança da empresa. Tem empresa que eu entro e a governança está estabelecida e é você sentar no conselho e realmente aconselhar, né? Entender o que está acontecendo, entender a cultura dessa empresa, entender o que... os números dessa empresa, enfim, e ajudar essa empresa, através de muitas perguntas mais do que respostas, a sair desse lugar e ir para outro patamar. Mas tem muitas outras que eu entro e o primeiro conselho, a empresa é muito fechadinha nela mesma, você precisa abrir um pouco esse olhar primeiro para fora. Então, assim, levar um pouco para conhecer outras realidades, trazer profissionais para falar de outras coisas dentro do conselho, para inspirar e sair um pouco desse lugar para ir para um próximo, né? Então, acho que tem muitas ações de... Então, esse momento inicial, acho que é natural, né? Porque a própria empresa está aprendendo como lidar com o conselho e tirar o melhor proveito de ter um conselho. Exatamente. De pessoas com uma tremenda bagagem que pode ajudá-los na tomada de decisão mais estratégica, né? Grau de maturidade, né? Então, assim, de saber e entender aonde você está entrando, né? Que ambiente você está sendo inserida, né? Eu acho que é diagnosticar, né? Exato, também, exato. Então, né? Como consultoria, né? Como consultoria. Você vai entender primeiro o que estão esperando de você e você vai saber e atuar de acordo com o que... Mas eu sei o que você falou, né? Tipo assim, mas a técnica de conselheiro não permite determinadas coisas que vocês acabam fazendo com a necessidade do cliente, né? Pois é, então, no momento inicial mais. Depois acho que entra num regime mais estável, aí, uma batida mais estável, mas... Então, aí isso me faz trazer uma afirmação que a gente escuta no ambiente de conselhos, né? Muitos empresários ou executivos líderes de empresas falam, não, a minha empresa ainda não é grande o suficiente para ter um conselho. E o que a gente diz é justamente o contrário. Não, peraí, você vai ter um conselho para você crescer. Exatamente. Né? Então, como é que é isso? Qual é o nível das discussões? Quais são os temas de discussões? E como é que o conselho ajuda a empresa a resolver dilemas? Bom, primeiro a gente tem que entender bem da empresa, né? Então, acho que tem que se aprofundar, entender o setor que essa empresa atua, o que ela faz de verdade, quem são os executivos que estão lá né, liderando essa equipe. Então, eu gosto muito de conhecer esses executivos, né, e conversar com um a um, saber quem são. Muitas vezes eu demando um assessment deles através do conselho ou do comitê de pessoas, dependendo onde eu estou. E também eu entro na empresa e vou procurar entender o que eles fazem, quem faz, como é que estão os números, como é que estão os clientes, enfim. Isso para entender do negócio, eu preciso entender do negócio, né? Porque senão você chega lá e quer usar a mesma receita para todas as empresas, e eu acho que não é verdade. Esse onboarding do conselheiro é uma prática regular das empresas?
Depende da empresa também. Eu acho que tem que partir muito do próprio conselheiro. Pedir para ir. Pedir para entrar. Eu, antes de aceitar, inclusive, uma posição de conselho, eu peço para ir na empresa, conhecer várias pessoas, bater alguns papos antes, porque assim, acho que a gente só conhece a empresa de verdade a hora que você conhece as pessoas que estão lá dentro, principalmente da direção da empresa e, se possível, um nível abaixo deles, né? Então, eu gosto muito de conhecer, porque aí você consegue aportar alguma coisa e trazer discussões, perguntas e provocações para aquele negócio. Você está buscando entender, indo além da estratégia, entendendo a cultura também, as dinâmicas, como é o processo de tomada de decisão, quem são os influenciadores. Sim, com certeza. Tem empresas que não aceitam essa abordagem? Do tipo, olha... Desculpa, Adriana, não. Se tiver, ela não entrou no conselho. Porque... Se tiver, não estou lá. Não, porque sabe o que eu fico pensando? Na posição do executivo, do CEO da empresa, às vezes também o cliente tem uma expectativa de chegar e achar que você tem a receita. A empresa não é cliente de conselheiro. Não existe essa relação, não é isso. Conselho quem contrata o conselheiro? O conselho é parte da gestão da empresa. Mas quem contrata? Quem monta o conselho? Então, em geral, né? A empresa monta o conselho. Mas a empresa existe um CPF. Existe um tomador de decisão que monta esse conselho. Sim. Essa pessoa chama o conselheiro já esperando que ela tenha uma receita de bolo para implantar na empresa dela. E talvez. Depende do estágio também. Existem profissionais que implementam a governança, né? Existem profissionais que chegam lá e falam assim, bom, aqui essa sua empresa precisa deste tipo de conselho ou comitê ou até a parte mais burocrática de se estabelecer uma governança que vem antes até do conselho, né? Então, você tem acordo de acionistas, você tem acordos, se é uma empresa familiar, acordos entre familiares, você tem um conselho de família, porque tudo isso tem profissionais da governança que prestam consultorias para implementar uma governança. Até que chegam no lugar e falam assim, agora nós estamos prontos para ter um conselho, né? Então vamos ver que tipo de profissionais você precisa para os problemas que você precisa enfrentar. Então você está com um problema grande financeiro, vamos trazer uma pessoa especialista em negociação de dívidas, na área financeira, blá, blá, blá. Você está com uma necessidade de comercial, vamos trazer um expert comercial na sua área, né? Na sua área. Você precisa, eu acho, né, particularmente puxando a sardinha para o nosso lado aqui, que a RH deveria estar em todos os conselhos, né? A parte de pessoas. Não tem dúvida. Falar isso. Acho que não tem empresa que não precise de gente, né? Não tem empresa que não tenha uma cultura que precisa sofrer transformação nesse momento que estamos vivendo de grandes mudanças no mundo. Ou fortalecer a cultura, ou fortalecer uma cultura que já existe, enfim. Então, assim, não tem empresa. Então, para mim, a RH deveria ser a parte quase que obrigatória em todos os conselhos, né? Infelizmente, não é assim hoje, né? Mas a gente já fala sobre isso. Mas, então, assim, cada conselho vai ser montado de acordo com aqueles profissionais que estão sendo necessários para compor com as pessoas que estão lá na empresa e que farão parte do conselho também. Então, enfim, o conselho vai ser chama-se de mandato, né? Mas cada conselheiro também tem um mandato que tem uma determinada duração. Exato. E ele pode ser, pode continuar, pode ficar, ou a gente pode chamar outra pessoa de acordo com o contexto todo, como ele estiver. O contexto muda, né? O contexto muda. Neste momento a gente precisa desse tipo de ajuda. Daqui 2 anos talvez não seja mais necessária e uma pessoa sai e aí vão trocando. O problema é outro. Exatamente, muda o problema. O desafio é outro, a gente quer fazer outra coisa. E os problemas também não são eternos, né? Porque estão lá para resolver. Não, por favor, né? Então, assim, o problema da área financeira, espera-se que chegue um determinado momento, isso está resolvido, vamos pegar um outro, né? Aí vai mudando e vai mudando o perfil do profissional que está fazendo parte disso. Assim a gente espera, porque daí o conselheiro está fazendo um papel relevante ali, né? Está funcionando. Senão... Ele tem que andar para outra, ele tem que ir para outra empresa. Mas o que você trouxe é interessante, porque essa confusão entre empresário, empreendedor, consultor, cliente, etc., e conselho, né?
É importante, né? Então, o conselho está num nível mais alto, numa discussão estratégica de assessoria, né? De aconselhamento, não de fazer acontecer e não de trazer também receitas prontas para vamos implementar aqui dessa maneira que vai funcionar aqui também. A princípio, não sabemos. O conselho está entre os acionistas e o CEO, né? Então, ele é uma instância superior aos executivos. E aí entra a propriedade e a gestão. E aí a gente precisa estar atendendo as expectativas através desses, né? Então é uma camada intermediária. É quase um interlocutor, né? Então, entre acionista e CEO, né? Então... E o termo conselho é esquisito também, né? Porque também traz a conotação de aconselhar. E que não é só aconselhar, é tomar decisão de forma colegiada. Sim. O conselho de administração, sim, né? O conselho consultivo, ele tem mais esse papel de... Temos essa distinção também entre conselho administrativo e conselho consultivo. O conselho de administração, ele tem que tomar decisão, ele tem voto, né? Ele tem inclusive, os conselheiros respondem com seus bens pelas decisões tomadas, né? Assim como gestores. Assim como gestores. Agora, o consultivo não, ele tem um papel mais de aconselhador mesmo, né? Então, e é um órgão mais informal também, mais né? informal, Diferente do... E a gente tem os comitês que você pode formar de acordo também com a necessidade da empresa, que assessoram tanto o conselho administrativo quanto o conselho consultivo. Exato. Dá vontade de perguntar, Adriano, tem certeza que é isso mesmo que você quer? É essa posição mesmo, né? Olha, obviamente todos os conselhos que eu entro, eu vou me informar sobre a empresa, né? Então... Enfim. Não se assina nada, né? Espera. É importante a gente saber onde a gente está entrando, claro. Né? Mas a maior parte dos conselhos que eu estou hoje, eles são conselhos consultivos. Né? Eu estou em um conselho de administração. Então, o conselho consultivo, ele tem essa informalidade maior, inclusive perante o dever fiduciário, né, em relação aí aos meus bens e tudo mais, né? Então, eu gosto mais, eu me sinto mais confortável. Fala um pouco das discussões, o que é debatido no nível do conselho? Olha, de novo, depende do momento de cada empresa, mas como regra geral, a gente olha um pouco para o retrovisor, né? Como é que foi o resultado do mês, do ano passado, comparativos, etc. Tudo isso que a gente já está acostumado até como executivo a olhar, né? E olha para frente. Então, tá bom, aqui nós estamos com esse tipo de desafio, esse tipo de facilidade, olha concorrente, olha os desafios que o mercado está trazendo, as guerras, se afetam ou não, enfim, a gente olha um pouco esse momento para a gente olhar para frente também. Então, tem um pouco do olhar do retrovisor e tem um tanto de olhar aí para o futuro da empresa, né? E aí, o assunto pessoas, ele acaba, muitas vezes, nos conselhos, indo para o fim da pauta, né? Então, essa é uma realidade. Ela só entra no começo da pauta se você realmente está com um grande problema para ser resolvido em relação às pessoas. Acontece que muitas vezes a pauta de pessoas cai e você acaba não tendo o tempo dentro das reuniões, você precisa tratar fora das reuniões do conselho. Cai porque outros assuntos tomam maior tempo da discussão, se alonga na agenda. Qual é um problemaço de gestão de pessoas que bota, então, no topo da agenda? Remuneração. Todo Remuneração, mundo está interessado. Está todo mundo interessado, vem para né? Uma vez por ano tem toda a discussão de bônus, no nível estratégico, né? Nível não estratégico. Se fala sobre bônus de indivíduos em particular, né? Indivíduos, quando fala do CEO, sim. Certo. Sim, a gente trata. Do CEO e do primeiro nível que responde a ele. Então, isso vem para a mesa de discussão. Em geral, nos conselhos que eu estou, isso pode variar muito. O CEO está presente. Então, neste momento, ele precisa se ausentar, porque o conselho vai falar sobre ele, né? Sim. Avaliação de executivos vem para o início da reunião quando é momento. Então, uma vez por ano também
Essa pauta. De avaliação dos executivos vem para a mesa. E o tema cultura, principalmente neste momento, onde muita mudança em relação a tudo que está acontecendo, e principalmente as empresas que fazem muitas aquisições acabam vindo para o topo da agenda também, quando a cultura está emperrando alguma coisa em resultado. Então, isso vem para o topo. Mas não, infelizmente, por exemplo, remuneração e avaliação é 1-2 vezes por ano que vem para o topo da agenda, né? E a outra coisa que vem para o topo da agenda é quando perde alguém muito importante do topo da organização também. Aí a discussão vem para o Mas começo. aí essa forma é reativa, imagino. Mas um planejamento sucessório mais ativo como processo... Em geral, vai para o comitê de pessoas, este assunto. A gente só valida depois com os conselheiros, né? Mas a sucessão que deveria ser alguma coisa como topo de agenda do conselho acaba sendo delegado para o comitê de pessoas. Como saber se sua empresa tem fit com a Allia? É simples. Se você deseja oferecer benefícios inovadores para o seu time ou busca uma alternativa unificada para benefícios de saúde física, mental e financeira, a Allia é a escolha perfeita. Ofereça mais para os seus colaboradores. Conheça a Allia. É um tema, é continuidade de negócios, né? Então, a empresa perder uma pessoa-chave ou uma pessoa que ocupa uma posição-chave é ruim para negócio. Né? É ruim. Você vai ter um soluço, vai perder cliente, vai perder receita, vai talvez não colocar um projeto para funcionar no tempo que estava previsto, porque você perdeu uma pessoa. Exato. Então, você não pode ser refém disso. Não pode. E aí, pelo comitê de pessoas, eu estou em 2 deles, a gente puxa muito olhar para a sucessão das posições chaves. Aí sim a gente vai com, né? Então tá faltando peças, vamos trazer no nível abaixo, vamos empoderar essa pessoa, vamos treinar. Mas não é coisa que você faz do dia para a noite, né? Claro. São coisas que você leva um tempão para fazer e que é importante a gente trazer o mais cedo possível para a pauta, né? Curiosidade minha, qual a pauta que não sai de uma reunião de conselho? Que não sai. A financeira não sai. A financeira não sai. Não sai. A comercial quase nunca sai também, uma vez ou outra. Mas se for fazer uma ordem de financeiro, comercial... né? Financeiro, comercial e outros assuntos. E vem o que vier, né? E outros assuntos, jurídico. E aí, por exemplo, a pauta compliance vem à mesa quando tem problema de compliance, a pauta auditoria vem quando finaliza... momento do ano, quando... finaliza as auditorias. Então, assim, essas pautas vêm para a mesa também, obviamente, mas as 2 principais acabam sendo, cliente, porque uma coisa leva a outra, né? Você tem cliente, você tem receita e aí impacta ou não tem. Aí fazer E não tem que ser assim? Posso responder? Olha que petulância. Tem, acho que tem. Porque os negócios são gerados por resultados, né? Não tem resultado, não tem negócio. Não tem negócio, não tem gente. Para que gente numa coisa que não... Não tem resultado, né? Não adianta a gente viver uma ciranda. E se olhar ao contrário, se não tiver gente, não tem resultado. Também. Aquela piadinha do ovo ou da galinha, né? Quem que traz o resultado? É a gente, né? É a pessoa. Mas e se não tem? E como é que os profissionais... Bom, também não deve ser muito comum encontrar profissionais de recursos humanos em conselhos. No comitê de pessoas, imagino que mais comum, mas em conselhos deve ser menos. Menos comum. Por que é isso? Porque aí a follow-up question vai ser, né? Então, como é que recursos humanos se coloca em posições de conselho e depois em posições de conselho, como é que o profissional de recursos humanos traz para a pauta os temas de gente? Então... Olha, eu acho as grandes corporações que têm conselhos, são brasileiras e têm conselho, tem já o profissional de RH ali, né? Eu acho que o assunto recursos humanos, ele ainda não aparece como um dos grandes problemas nas organizações que estão tentando colocar uma estrutura de governança. Ela aparece num segundo momento,
né? Então, o que eu tenho assistido é isso. Eles montam o conselho porque estão precisando de ajuda comercial e financeiro, né? Ou inovação, tecnologia, que está pegando muito. Então, eles acabam montando esse conselho para trazer pessoas para apoiar nesses assuntos. E depois eles veem que as coisas não estão indo bem por falta de pessoas adequadas, por falta de ter uma política séria de recursos humanos, por falta de valorização das pessoas que estão lá dentro. E aí vem uma segunda leva, que então precisamos trazer também uma pessoa de RH. Então, eu acho que tem um tempo. Como essa história de implementação de governança dentro das companhias familiares, menores, brasileiras, ela está sendo uma crescente ainda. Então, eu acho que vai ter um tempo ainda para a gente ter profissionais de recursos humanos em todos os conselhos. Mas eu acredito que chegamos lá, chegaremos lá, né? Porque... E uma vez lá, como é que o profissional se posiciona para influenciar a pauta e influenciar a direção da empresa? Olha, não sei se tem uma receita também, mas eu particularmente, eu me aproximo muito do CEO, muito, né? Porque daí eu tenho reuniões, entre reuniões de conselho, eu tenho reunião com o CEO, né? Trazendo o que eu estou vendo como necessidade e tudo mais. E aí eu gero a importância do assunto com ele, e isso vai para a pauta do conselho. Né? Então, não é ali na reunião do conselho que eu faço essa influência, é fora. Então, antes, fora. Né? Você faz a costura antes. Ok. Tá. Isso tem a ver com estilo também, né? Então, por isso, eu não tenho uma receita, é a minha. É a receita que funciona para Adriana, né? Agora, cada profissional tem uma forma. E essa falta de papel, né, do RH em posições de conselho, vocês não acham também que se dá porque os executivos, o CEO e acionistas, enfim, todo mundo acha que entende de gente, né? Então. Né? Assim, então, é a mesma coisa, assim, todo mundo acha que entende de gente e todo mundo acha que entende de marketing também, que é outra área que, não, isso aí deixa que eu já sei fazer. Né? E os profissionais de recursos humanos e de marketing, que eu dei o exemplo aqui, reclamam muito disso, né? Sim, tipo, é verdade. Cara, você acha que entende de gente. Tem um caminho maior para se provar. Então Você sabe que é mais... eu vejo as duas áreas, a mesma coisa. Penso, Não, é que assim, eu até mandei para o Marcelo esses dias atrás, né? Tem as empresas abertas, elas têm a matriz de competência dos conselheiros publicadas na internet. E eu entrei numa das grandes corporações brasileiras aí, e fui ver, né, quais eram as competências dos conselheiros que estavam lá. Nenhuma das pessoas que estava lá era de recursos humanos, mas todas tinham a competência de pessoas. Assinalada lá na matriz. Todas tinham competência de pessoas. Então, é aquela história, né, de médico e louco todo mundo tem um pouco, de RH também. Né? De entender de pessoas também. Então, tem essa pretensão, né? Porque a gente sobe na carreira gestionando gente, né? Exatamente. A premissa é essa. Então, assim, tu vai subindo. Pô, cheguei na posição de CEO, ninguém chega na posição de CEO se não conhece de gente. Mais ou menos, né? Não, né? Mais ou menos. Só que não, você acha. Porque assim, e às vezes para chegar nessa posição, cara, quantos erros, né? Muito, quanto caminho alongado que você poderia ter feito um caminho mais curto, mais acertado e mais... Se tivesse um profissional do teu lado, uma Adriana sentada ou tendo uma conversa com o CEO de uma forma mais direta, né? E que você ajuda esse profissional muito a tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Mas enfim, eu acho que é um bom mercado. É um bom mercado, não é um bom negócio. Eu acho que Então, você falou mercado aí. Vamos, não era para ter falado, não saiu, era para ter falado. Mas saiu, mas levantou a bola. Levantou a bola, pois é. Conselheiro é profissão, é carreira? Eu acho que não é profissão, não. Eu não encaro como sendo. Eu também não acho que seja. Né? Eu não acho que é profissão e... Carreira, não é uma fonte talvez. de renda também? Não é. Não é porque uma fonte de renda alternativa? Não. Não é? Não é. Não é porque ela é cíclica, né? Você tem o período, você senta num conselho 2, 3 anos, daqui a pouco você está no outro. Às vezes tem alguma intercorrência lá, você fala assim, olha, Adriana, a RH já está resolvida, eu preciso chamar outro e eu não tenho dinheiro para pagar 2.
E tá tudo certo, E entendeu? você mesmo, no papel de conselheiro, vai querer isso, né? Se Você quer isso. Não tem mais sentido. Não, já deu, já desmamou. Precisa de outra pessoa com outra perspectiva. Que tempo pra levar médio pro é outro esse? lado. Acho que 2 anos é um tempo que eu vejo acontecendo de troca de pessoas. Mas ao mesmo tempo tem gente que não larga o osso. Mas tem gente que está 15 anos como conselheiro de que empresa, bacana. entendeu? Aí virou Então- móvel. Confortávelzinho. Pois é. Confortável para os dois Pra todo lados. mundo, isso. Para todo mundo. Pros dois Escuta o que eu lados. quero e você tá bom aí, né? Exatamente. Com todo respeito também. a quem tá, né? Eu tenho Não, um amigo... com certeza tem as exceções que estão Claro. fazendo um tremendo no trabalho. No Claro, e prazo precisa, mais longo né? também. Sim, precisa. Sim, eu tenho um amigo que está num conselho, seguramente uns 10 anos, não sei Ele exatamente. vai ficar bravo mas- contigo, né, Adriana, com esse comentário. Não, a gente conversa abertamente sobre isso. E ele é uma empresa familiar. E ele é o centro para as famílias não brigarem entre claro, elas, claro. entendeu? É uma peça-chave, É uma né? peça-chave lá, uma peça-chave. Se ele sair dali, desmorona muita coisa ainda. A família não está ainda suficientemente madura para viver sem ele, entendeu? Então, é isso. E tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Mas para aquele lugar faz sentido ele estar lá há muito tempo, porque ele ganhou a confiança de todo mundo e ele consegue articular para que, né, a família continue tendo o negócio do jeito que é. Mas a pergunta que eu faço agora, talvez ele a empresa não deveria mudar o papel dele, inclusive, neste caso ele não deixou de ser conselheiro, ele está sendo muito mais uma figura consultiva do que conselheiro, não sei, pegando como... Né? Porque assim, Acho que dá para reavaliar sempre, né? a posição, né? Do tipo assim, olha, acho que você tem mais valor, inclusive, você me dá mais retorno sendo meu consultivo, ou da minha família, ou do family office, enfim, do que for, do que você fazendo parte de uma cadeira de conselho, né? Não sei. Pensando Interessante, interessante. Migrar os papéis, né? Migrar os Acho que vale a papéis, pena exato. sempre E a a conversa, empresa né? e os acionistas precisam ter essa reflexão, na verdade, né? Sempre. Né? É porque muitas vezes liga o automático e vai, né? Não para nem para pensar. Tá né? funcionando assim, não Deixa mexe naquilo, assim, né? Então, a gente falou que temos poucos profissionais de RH no papel de conselhos ou de comitês. E para mulheres, como é que é? Ixi, para mulheres, eu acho que de maneira geral, não só em recursos humanos, né? Acho que mulher em geral, infelizmente, muito poucas ainda, né? Tem um índice da Spencer que ela faz anualmente, ou a cada 2 anos, eu não sei. Eu estava vendo os números recentes deles aí, e eles fazem com as empresas abertas, né? Então, cresce assim, tão devagarzinho esse número de mulheres, né, dentro das companhias abertas. O ano passado a gente tinha 17%, esse ano tem 18%. É 17 alguma coisinha, 18 alguma coisinha. Então, assim, é muito pouco, né? 18% de mulheres nas cadeiras, né? E aí, quando você olha para a pessoa, a chair né, o presidente, a presidente do conselho, 3% delas só é ocupado por mulheres, muitas vezes da família acionista, muitas vezes. Então, ainda que tenha poucas mulheres, ainda assim são das empresas que elas são acionistas. Então, assim, o número é muito reduzido, né? E anda muito, muito devagar. Mas é né? interessante que esse número, sim, está andando lentamente, mas ele andou mais rápido que mulheres em posição de CEO. Também. Não é? Também. Ele é maior, porque o número de mulheres em posição de CEO é 4% no Brasil, não é? E a gente tem um funil, né? A base é igual, aí depois vai afunilando, chegando em 4 no CEO, mas no conselho teve essa expansãozinha, que é interessante. Mas assim, se você pegar em 2015, né, 10 anos atrás, esse número era 14%. Então entendeu? Anos, então é muito lento, é muito lento esse crescimento de mulheres. Como né? é que a gente influencia isso? Eu acho que tem uma série de coisas. Primeiro, a formação de mulheres executivas começa lá de baixo, sabe, Marcelo? Acho que a gente tem que começar a alimentar o pipeline inteiro. Ainda como executiva, ainda no como mundo executiva. Porque assim, tem uma outra pesquisa da WCD que é interessante, que mostra que as mulheres que se candidatam a posições de conselho, que vão para conselhos, né, que vão estudar para ser conselheira e tudo mais, são mulheres que já ocuparam o C-level.
nas empresas. E o homem não. Não necessariamente ele tem ocupado o C-level, ele vai para essas posições de conselho. Mas ele se candidata Ele ou se ele é chamado? ele é chamado, a maior parte Bom, das o homem é mais vezes... ousado, né? A gente vê isso na carreira das mulheres, carreira. que elas esperam ter 100% dos pré-requisitos de uma vaga para se candidatar, né? E o homem não, né? O homem com 60%, 70% já está abusado lá, está indo, né? Tá indo e leva, né? E muitas vezes leva. E muitas vezes leva. Tem uma mulher com 100% Porque só tem homem competindo, incompletos, e a mulher que está completinha não se candidata. E aí o painel de escolha vai ver E muitas vezes ela se candidata e não é escolhida. Bom, também tem isso. Infelizmente tem isso. Mas tem algo aqui. Mulheres sejam mais ousadas, candidatem em si mesmo que vocês não tenham todos os pré-requisitos para a vaga. Exato. Porque os homens estão lá, os bobão estão lá. Estão pegando. Então vai Então pra fazendo. cima. Exato. Esse é o clube do bolinha mesmo, que é indicação. Né? Então é indicação que leva indicação também. E se começa a nichar por indústria, então, meu Deus do céu, né? Nem engenharia elétrica, Adriana, né? Então. Mas assim, eu acho que primeiro nós precisamos alimentar esse pipeline, né? E o pipeline, ele se quebra, né, com mulheres na hora que a mulher se torna mãe. Isso também já tem várias pesquisas, né? E as empresas precisam apoiar esse momento, porque tá mais fácil. Ela veio aqui, ela voltou da licença maternidade e pediu demissão. É muito comum se ouvir isso. E eu vejo que as empresas que têm sucesso de ter meio a meio na liderança, homens e mulheres, é porque elas fomentaram esse lugar aí da maternidade, né? Elas influenciaram diretamente com políticas e processos para que isso não acontecesse. Então, eu trago muito o meu exemplo pessoal, né? Eu trabalhava na Unilever, durante 15 anos eu trabalhei lá, eu entrei como trainee e fui mãe lá dos meus 2 filhos. E eu tive não só o apoio no retorno da minha licença maternidade, na época a gente viajava demais, não existia o online, e eu tinha um cargo Américas, então eu vivia para cima e para baixo, e eu fui muito apoiada com viagens, eu tinha que ir, eu levava minha mãe ou minha sogra ou a babá, e meu filho e minha filha juntos comigo durante principalmente na época de amamentação. Depois eu achei muito difícil continuar viajando com eles, mas na amamentação eu fazia todo o sacrifício para levar, e tinha o respaldo da empresa para fazer isso. Eu tive creche dentro da empresa, eu tive possibilidade de fazer home office durante o tempo que não se falava em home office. Eu tive possibilidade de participar de processos seletivos internos para crescer na carreira, porque era obrigatório ter uma mulher no final de cada processo seletivo. Então, os processos internos era obrigatório na shortlist ter uma mulher. Eu tive, assim, uma série de ajudas para que eu conseguisse passar desta fase e não desistir da minha carreira. Não só no discurso da empresa, né? Não só no discurso, tinha prática. Várias ações, práticas, concretas, processos para fazer acontecer. Adriana, e nesse momento em que papel? De RH ou de que carreira você fez? Quando eu tive a minha primeira filha, eu estava em supply chain, eu era responsável por engenharia de projetos, depois engenharia de segurança. Demandada absurdamente, né? Muito demandada, e depois, o meu segundo filho, eu já estava em recursos humanos. Fazia 2 anos que eu estava em RH, aprendendo a RH ainda. E aí você fez as perguntas com viés de que RH é mais fácil do que supply chain? Não. Não, mas é que tem áreas, assim, pode até me corrigir, mas de uma Unilever, cara, que você ser, né, assim, supply chain do Unilever deve ser uma coisa surreal, assim, né? De coisas que devem acontecer no dia a dia. Os produtos. Então não que a RH não seja, né? A gente tá falando de gente que cuida dessas áreas, inclusive, né? E assim, antes era, logo que eu entrei, né? Eu entrei há mais de 30 anos lá, né? Era um lugar muito masculino, né? A fábrica, eu entrei pela fábrica, era um lugar muito masculino. Mas acho que hoje em dia você vai lá, você vê meio a meio, inclusive na produção, né? É um lugar que a Unilever tinha como meta ter meio a meio na liderança, e ela foi fomentando o pipeline inteiro, né? Foi fomentando o pipeline inteiro. E hoje eles têm meio a meio, a liderança do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Bonito de se ver, né? É bonito, mas levou quantos anos? Muitos anos, né? Tem que fazer, tem que começar ser já, deliberado, né?
Tem que ter as políticas propositais para isso, porque senão não alcança. Não vai acontecer. Né? E eu fiquei super triste quando eu vi na pandemia, tem um relatório da IBM que eles fizeram uma pesquisa antes da pandemia e depois da pandemia com as mesmas empresas. E houve um decréscimo significativo de mulheres no pipeline dessas empresas. Dos analistas júnior, pleno, sênior, gerente júnior, pleno, sênior, toda a hierarquia caiu o número de mulheres. Porque na pandemia, entre o homem ou a mulher ir trabalhar para ficar com os filhos que estavam em homeschooling, as mulheres ficaram. E elas largaram suas profissões. E se o pipeline deixou de ser alimentado, a predição aí é que leve pelo menos mais 10 anos para voltar ao que era antes da pandemia, o pipeline feminino. Então, assim, parece que a gente está enxugando gelo, a minha sensação, né? Porque nunca vai para frente. Tem sempre uma desculpa para retroceder. As mulheres ficaram em casa para cuidar dos filhos, dos pais talvez, ou de outros parentes que necessitam de algum tipo de assistência em casa. E ficaram. Porque é assumido que é o papel da mulher. Exato. Né? Então aqui tem uma importante mudança de chave dos homens. Os homens também têm que step up e fazer o seu papel de corresponsável pelo lar, pelo cuidado de filhos e parentes e etc. que precisem desse apoio. Sim. A sociedade chega a ser cruel nesse assunto, né? Então tem o papel dos homens aqui que é importante para mudar essa. Sem dúvida. Eu acho que eles têm que ser o grande aliado dessa mudança. Em casa, dentro de casa. Dentro de casa, dentro da empresa, em qualquer lugar, porque senão a gente não movimenta. Dá um recado para profissional de recursos humanos, eu estou falando intencionalmente mesmo, para a menina, para as mulheres que estão aí no início de carreira dentro de recursos humanos. Eu acho que a gente não pode deixar de lado a vida pessoal, né? Então, toca junto. Eu vejo muita mulher adiando a maternidade, adiando para crescer na carreira e depois se arrepende porque o relógio biológico parou ali. Então, leva tudo junto que a gente dá conta, peça ajuda e chama a atenção aí do companheiro para fazer a parte dele, né, também. Então, eu acho que a gente precisa primeiro escolher bem o marido também, né? Como você falou que você escolhe os conselhos, exatamente. Vamos escolher Faz bem o due diligence direitinho. Faz essa entrevista bem feita. Bem feito. Escolhe certo, né? E assim, se prepara. Começa a se preparar mais cedo para ir para conselho. Então, a curiosidade de que é, como é, onde eu tenho que estudar. Tem materiais de monte no site do IBGC que são riquíssimos. Eu acho que a gente perde a oportunidade de conhecer um pouco antes de se meter em conselho, porque está disponível, né? Da Fundação Dom Cabral também tem um monte de coisa. Faça cursos legais, porque tem muito curso mais ou menos, né, no mercado. Então, esse alerta é importante. Esse é um alerta importante. Tem muita coisa aí que não presta para nada, gente. Para nada, exatamente. Façam cursos bem bacanas. Eu acho que vale a pena investir nisso. E não é o curso que vai te colocar no conselho. Não é. Não é o curso. Não é. Vai te ajudar, vai te dar uma formação, mas é a experiência, é a atitude, é a proatividade. E principalmente a network. Boa, legal. Então, assim, vai fazendo o seu network desde já. Então, acho que é se preparar de verdade, né? Com a intenção de um dia chegar no conselho, porque acho que eu demorei muito para perceber que um dia eu queria sentar no conselho. Eu comecei muito tarde. Eu acho que eu poderia ter começado mais cedo. Então, se esta menina de RH quer um dia chegar lá, eu começo a se preparar logo cedo, né? Tá bom. Obrigado. Valeu demais. Eu que agradeço, gente. Legal. Eu que agradeço. E obrigado você também. Dá o like, comenta, distribui para as amigas, para elas verem isso. Para os amigos também. Todo mundo aprende, né? E a gente se vê no próximo episódio. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.